Tá gravando? Você está gravando. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Meu WhatsApp? Sim. 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 Esse é o mural da Lívia. Lívia, fala um pouquinho aí do que você trouxe no seu mural de inspirações. Bom, eu coloquei aí no mural, né, algumas imagens de coisas que eu gosto. A cor que eu mais gosto é a cor amarela, então eu procurei as imagens e que tivessem alguma parte em amarelo, né? Então eu coloquei ali a foto da minha família, tá eu, meu marido, o Carlos, e a Melissa não dá para ver porque eu fiquei encostada no Alonso, deu para ver a barriga. Depois eu coloquei essa foto do bolo de cenoura, porque eu gosto muito de bolo de cenoura. E por coincidência ele também era amarelo. Mas assim, com essa imagem eu quis representar que eu gosto eu gosto de comer, assim. Eu acho que é uma atividade prazerosa, assim. Agora, na pandemia, eu comecei a praticar mais, fazer comida, de testar receitas. Então, assim, tenho gostado também. Depois eu coloquei essa foto de uma praia, que eu também acho mas assim, eu quis representar a natureza como um todo, né? Eu gosto de estar no meio do mato, de ficar sossegado, ouvir os pássaros, eu gosto bastante. Outra imagem que é a Nossa Senhora Aparecida, eu quis colocar porque eu sou, né, sou católica, mas assim, eu quis representar que a gente precisa ter uma religiosidade também, uma fé, né, que a gente acredite. Coloquei também essa imagem que é alguém lendo um livro, que é outra atividade que eu gosto muito, sempre gostei desde pequena. E o violão, que é representando a música também na minha vida. É algo também que eu gosto, é bastante importante. Eu sei boa parte da minha vida tocando violão, né? Eu toco na igreja também, mas eu não sou profissional nem especialista, mas é uma atividade que eu gosto. Legal. E você chegou eu não sei se você chegou a olhar na aula passada, a gente falou de cor do amarelo, né? Que é uma cor divertida, é uma cor acolhedora. O seu mural é muito acolhedor por conta. O bolo, né? A comida representa esse momento de todo mundo de compartilhar, né? A comida em si ela é um detalhe, o compartilhamento da comida que é o legal, né? Que é um momento de conversa e de acolhimento mesmo. E o amarelo é solar, o amarelo não é uma cor discretinha, que passa, né, despercebidinho. É uma cor solar, né, que chega com presença. Então, ao mesmo tempo que ela é acolhedora, ela também tem muita presença. E acho que fala muito de você, da sua personalidade, seu mural. E aí, pensando nisso, qualquer foto daqui poderia virar um post com uma legenda que traria um pouco aí desse seu storytelling, da sua história, né? Da jornada do herói que você trouxe. Muito legal. Muito bom, Lívia, obrigada. Eu não cheguei a assistir a aula toda ainda. Eu não ouvi essa parte sobre o que representa a cor amarela, mas eu gostei. Dá uma olhada, tá gravadinho, dá uma olhada nas cores. Fabi me mandou esse post, certo? Esse foi o último, mas eu mandei o meu mural antes. Porque você não tinha feito mural, Fabi. Esse é outro. Opa, esse é outro. Será que eu não mandei seu mural para cá? Eu acho que o mural mais cheio de coisa foi o meu, porque eu acho que eu não consigo ser uma pessoa tão resumida assim quanto as meninas, que foram bem objetivas. Peraí que mais gente me mandou. Gente, só vou encaminhar, acho que foi a Vanessa, né, Vanessa? Vou encaminhar de um WhatsApp para o outro. Fabi.
Aí. Ó, da Fabi no mural, daí depois a gente vê os da Vanessa e da Tuyu. Aí, seu mural. Esse. Ah, meu Isso. Deus. Comenta ele com a gente, Fabi. Deixa eu baixar ele aqui. Eu tentei resumir muito, 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 tá? Mas, na verdade, eu estou contando um pouquinho da minha vida. Acho que por isso que eu não entendi. Desculpa, eu até falei com você, né? No seu WhatsApp pessoal, porque eu fiquei um pouco em dúvida. Na verdade, eu não consigo voltar nas aulas do nosso grupo, porque eu não consigo abrir nada em PDF. Então, eu tentei fazer isso aí. Vamos lá. O primeiro quadradinho ali, eu quis representar a minha família, que ela é bastante extensa, bem grande, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, tá? Mas eu vou me ater só aos meus familiares dentro de casa, que é o segundo quadradinho ali. Tá? A família Obama, é a família Obama ali, porque em casa nós éramos em 4, meus pais, minha irmã e eu. Tá? A gente morava em São Paulo. O terceiro quadro tá representado em minha irmã e eu, que foi a minha primeira, e é a minha primeira amiga, né? E foi a pessoa que eu mais brinquei na minha infância. Depois, o próximo quadro representa meus primos e amigos de vizinhança. O próximo ali é a primeira amiguinha que eu tive branca na minha infância, que era uma vizinha minha. O próximo quadro. Eu ingressei na escola aos 6 anos, e aí começaram as diferenças, né? Que eu era a única negra da sala, e parece que, assim, parecia que eu incomodava, né? A forma de alguns colegas, assim, tão pequenos quanto eu, assim, né? Parecia que eu incomodava. Deixa eu ver o próximo quadro. Eu era uma colega, assim, que ajudava na lição, emprestava lápis de cores e outros objetos, tá? Com os colegas não tinham. Mas, por outro lado, às vezes eu não me importava com a indiferença, sabe? Porque eu entendia que eles me evitavam por ser negra mesmo, né? E dessa forma eles tentavam me encaixar nos lugares que sobravam ali para mim na classe. O próximo quadro é uma mulher e 2 criancinhas. O primeiro quadro da segunda linha é a minha mãe, representa a minha mãe, que ela sempre se esforçou para ensinar minha irmã e eu, mesmo tendo pouco estudo, tá? Deixa eu ver. Quem mais? A próxima. Peraí. Tá tão pequenininho. O próximo é um homem e uma criança, né? Representa o meu pai. O meu pai penteando o meu cabelo, porque ele penteava o nosso cabelo. E ali a gente conversava muito. E eu era uma filha, assim, uma criança inocente, mas eu lia muita coisa, via muita coisa na televisão. E eu achava normal perguntar para o pai também sobre o que eu via lá, coisas sobre sexo, enfim. Eu via na televisão, eu perguntava comerciais e tal, e ele só passava a mão na carequinha dele, coitado. Aí chegou a adolescência, a grande maioria das minhas amigas sempre foram negras, e na escola continuava a ser sozinha, por ser a única negra também. Tá? Deixa eu ver. Eu me tornava interessante quando eu servia os meus colegas, que aí eu era notada por eles, né? Próximo quadro. Que é esse quadro aí da Milena, que é um desenho de uma menininha negra com a turma da Mônica, tá vendo? Ali é quando eu me tornava interessante para os meus colegas aí, né? Época de prova, aí a Fabi servia. Olha a próxima. Eu sempre tive vários amigos, eu morei em São Paulo, depois eu morei em Jaú,
eu fiz muitas amizades, e aqui em Botucatu também, muitas. Graças a Deus. Deixa eu ver, peraí. Esse post do lado da Milena que é dos amigos, certo? Isso. E esse aqui do... Essa aqui é quando eu... A próxima postagem aqui é quando eu comecei a me ver diferente, a ter coragem de falar, de deixar de chorar, porque eu chorava só, sabe? De vergonha, não sabia me impor. Hoje, aí nessa época, que foi na época da adolescência, por ter conhecido várias pessoas, vários militantes também, e pessoas que me deram uma sacudida, tipo, acorda, Fabiana, reage, né? Porque eu era muito boba e chorava. Então, foi nessa época aí. Logo eu comecei a namorar também, e fazia, eu sempre gostei de estudar, então esse é o próximo quadro ali. Mas esse meu ex-namorado, ele não gostava que eu estudasse, que eu fizesse amizade com as pessoas, enfim. Daí esse quadro do lado é um homem com uma mocinha ali, que representa o meu pai e eu. Quando eu cheguei no meu pai e falei, pai, não quero mais esse namorado aí, porque ele está me impedindo das minhas coisas e eu quero seguir minha vida. Quero fazer minhas coisas, tal. E meu pai me aconselhou, enfim, né? E gostava desse namoro, mas ele percebia mesmo que o rapaz tinha muitos ciúmes, enfim. Ele não queria estudar e também não queria que eu estudasse, enfim. Aí eu decidi que eu tinha que largar dele. Esse próximo quadro, que é uma moça negra num quadro amarelo, eu quero dizer que a minha cor também preferida é o amarelo, tá bom? E aí foi nessa época aí que tem uma mocinha, logo depois do quadro do meu pai, eu falando com meu pai, foi quando eu decidi me libertar. Foi libertador quando eu falei com meu pai, e aí eu fui embora de Jaú e vim para Botucatu, né? E aqui eu comecei a estudar, logo depois de estudar, mas primeiro eu vim, comecei a trabalhar aqui e tal. Logo depois, o próximo quadro é uma mulher e duas meninas, que aí meu pai faleceu, e ficamos minha mãe, minha irmã e eu, né? E aí ficamos nós três, e as três juntas, minha mãe sempre... E logo depois da morte dele, ela teve um AVC também, mas ela é viva, graças a Deus, até hoje. Hoje tem 82 anos, tá lá, bonitinha lá. E assim nós três continuamos, né? Logo eu me formei, né? Porque eu vim para Botucatu, fiz faculdade, me formei aqui, fiz minha formatura, enfim. E logo depois nasceu meu sobrinho, que é o próximo quadro aí, que tem uma senhorinha que representa minha mãe. Aí vem eu, minha irmã e esse nenezinho aí. Então aí nós voltamos a ser os quatro de novo, com a chegada do meu sobrinho, né? Um ano depois eu me casei, que é o próximo quadro, que representa meu marido e eu. Me casei aqui em Botucatu mesmo. Isso aí. Esse próximo quadro que tem flores, eu gosto muito de flor, eu gosto de plantar, de pôr a mão na terra, de andar descalça e ficar lá na terra, porque para mim é uma terapia isso. Tanto planta quanto horta, eu tenho aqui em casa, gosto muito. O próximo quadro é o sol, que eu sou... Assim, eu gosto muito da noite, mas eu amo um dia ensolarado. Não que os dias chuvosos também não sejam proveitosos, mas para mim o dia ensolarado parece que me deixa mais para cima, assim. Esse próximo quadro é uma moça pensando, que me representa no sentido que eu continuo olhando para cima, pensando, tendo os meus objetivos, e quero continuar assim na minha caminhada aí, seguindo o que eu tenho em mente, né? E o último quadro é minha mãe e eu. Ela é uma amigona, hoje nós somos bem mais amigas, e ela é uma pessoa muito forte, e nos meus momentos bem difíceis eu penso na minha mãe, a minha mãe agiria assim, e aí eu vou lá e consigo seguir em frente, sabe? Então ela é muito forte, presente na minha vida,
E os meus pais sempre fizeram muito por nós duas, né? Então, ele não está aqui presente, mas sinto ele a todo momento. Então, assim, essa é a minha pequena história, assim, bem resumidinha, viu, Mônica? Eu tentei resumir o máximo aí, tá bom? É isso aí. Ótimo, ótimo. E o exercício é esse mesmo, assim, a gente conseguir ver como se comunicar, como levar a nossa história, a nossa autenticidade, porque nesses seus relatos e de todas, né, a todo momento que vocês vão detalhando o que viveu, é onde a gente conecta com aquele ponto em comum da história. Então, cada imagem dessa, com cada percepção, com cada sentimento, é seu valor de marca pessoal, que vai ali construindo o seu capital social, seja no trabalho, seja na sua fala, seja numa mídia social. A ideia é essa mesma. Okay. Agora, vamos então para o seu post. Quer comentar? Esse é seu, né? Ainda é o meu. Tá. E aí você trouxe de lá para cá essas Isso. referências, a família Obama. Isso, que representa a minha família, tá? Uhum. Eu escrevi do ladinho aí que a minha família é simples, mas me tornou forte para encarar as minhas batalhas com inteligência, autoestima, coragem e fé. Sabe? Essa é a minha história, é a minha família, eu sou muito família mesmo. Então, esses 4 aí representam nós lá em casa, e meu marido é a continuação, a família que eu formei, né? E eu ali pensando, olhando no espelho, eu tenho essa convicção que eles são pessoas simples, mas que me tornaram forte. É por eles que eu tenho, que eu encontro força para poder brigar quando eu tenho que brigar no bom sentido, sabe? Me defender, enfim, sabe? Seguir a vida aí. É isso aí. Menina. Muito bom, muito bom. Obrigada, Fabi. Vou. Nada. Próximo aqui. Deixa eu só ver a sequência para não me perder. A Edmena está aqui, a Fabi foi. Vou com o da Silvia e depois com o da Vanessa. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. E aí, tu quer comentar? Eu não estou vendo. Não? Vocês não estão vendo mais? Eu tô. A tela. Agora entrou. Entrou? Só tá pequeno, Mônica. Tá bem pequenininho. Não sei se é possível. Mas é só aumentar. No meu celular eu consigo aumentar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. É o formato. Deu para ver um pouquinho melhor? Deu. Deu? É que eu tô no computador, acho que daí no computador ele fica pequenininho. Tuyu, comenta. Então, é assim, ó. O que eu pensei? Eu pensei em colocar tudo o que eu coloquei, né, a semana passada no mural, e tentei ver mais ou menos um post que representasse meio que a minha vida. Eu quis colocar música, porque como eu trabalho com isso, e a minha vida sempre foi música, eu quis colocar a música nos posts. Geralmente, todos os meus posts eu tento colocar música. Então, eu puxei também a imagem do mural todo. Acho que poderia, depois que eu vi que você falou, eu acho que eu poderia, não precisava ter puxado necessariamente o mural todo, né? Eu poderia ter puxado alguma imagem só que já dissesse muita coisa, uma coisa menorzinha, porque com o mural todo que eu coloquei, eu não sei se ficou meio ruim de se ver
num post assim que a intenção é ser mais rápido, é você bater o olho e já Você pode ver esse mural, transformar em vários posts e ir contando a sua história aos pouquinhos, né? Isso é o mais legal da rede. Isso depois que eu fiz tal, que daí agora que você falou que eu entendi e me liguei. Beleza, então eu quis colocar a imagem de baixo aqui, que é uma negra, né? É que não dá para ver muito aqui, mas ela está se movimentando, as mãozinhas de punho fechados, e o nome que é das minhas aulas, né, que é Mix Dance to You. E a letra dessa música também que eu quis colocar é que é um vídeo, então vai passando a letra da música, que eu acho também que é muito forte essa letra e que é um samba, né, e que tem muito a ver com a minha vida. É potente. A letra é muito potente. Muito bom. Era isso mesmo, era esse o exercício de criar, de trazer tudo isso para um post. Obrigada, viu, Tuyu? Imagina, obrigada a você. Vanessa é seu, né? Eu confundo ainda, gente. Sim, é meu. Quer comentar? Então, eu gosto dessa frase, né? Até fico um pouco embargada de falar. Essa foto é bem antiga, eu com a minha mãe, né? E é uma forma de expressar, assim, né? Que ela, tipo, ela não tá nesse plano mais, mas ela sempre vai estar presente na minha vida. Aí eu coloquei essa frase: as mães nunca morrem, elas entardecem, tingem de nuvens os cabelos e viram pôr do sol. Linda, linda, linda. E aí você trouxe uma da sua formatura. Parafraseando Paulo Freire, né, que eu gosto muito, e ele fala de ter esperança de esperançar. Ele explica que esperançar era ir atrás e não existir. E foi o que eu fiz, né, até chegar aí nessa foto. Por conquista, né? E uma frase da Simone de Beauvoir, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e é um ato constante, né, que eu fui me redescobrindo, como que eu posso dizer, me livrando de alguns traumas, né, vivido no passado, e fui me tornando essa mulher forte aí, feliz, que aparece na foto. Linda, ficaram lindas as postagens. Você usou o Snapseed? Usei, meio que sofri um pouco, porque eu nunca tinha usado, mas eu gostei dele. Vou usar mais. Ai, que bom. Tudo, o aplicativo, quando a gente não conhece, a gente dá uma apanhadinha, mas depois ele já vira meio que intuitivo. E esse recurso de texto dele é muito legal, porque tem bastante opções, né? Tem. Eu gostei bastante. Eu só conheci o Qual Canva. é esse recurso que ela usou? Chama Snapseed. Eu mandei um videozinho lá no grupo, Tuyu, com 3 aplicativos. E um deles chama Snapseed. Depois eu mando eu vou mostrar o logozinho dele aqui já já. Ele é de edição de foto. Então ele é um mini Photoshop, sabe? Dá para corrigir várias coisas, dá até para apagar coisas da foto e tem esse recurso de texto que dá várias opções de textos para você colocar na foto. É bem legal. Que legal, esse eu não conhecia, que legal. Depois vem uma fuçadinha, tá? Tem um mini tutorial lá no grupo. Se vocês tiverem dúvida também, podem me chamar. Muito legal, viu, Vanessa? Obrigada do envio aí das fotos inspiradoras. E legal a ideia das frases para reforçar a imagem, né? Edmê, tá por aí? Tô sim, amore. Quer comentar o seu? Dá para ver o seu? Deixa eu tentar aumentar. Ai, caramba, não foi. Dá para ver, sim. Eu coloquei esse post por conta eu gosto muito dessa imagem. É uma imagem, na verdade é um repost, né, que eu fiz, porque eu já havia postado essa imagem tanto no Store quanto no status do WhatsApp.
E ela é muito forte, porque é uma realeza africana, a figura de uma realeza africana, e a impressão que dá é que ele está pensando, né? E está num momento intrínseco dele ali, com algum pensamento, enfim. E eu gosto muito dessa frase. Eu só modifiquei, por isso que eu não coloquei ela original, porque é o nome de uma senhorinha que até então a gente não sabe se realmente ela disse aquilo ou não. Mas não descendo de escravos, mas sim de reis e rainhas que foram escravizados. Então, lá no meu mural de inspirações, uma das fotos que eu coloquei é o continente africano, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a África. Sinto a minha essência, a minha ancestralidade em África. Estou me programando para fazer aquele teste de DNA. Tenho muita vontade de saber qual região de África que eu descendo. E a música é que eu não sabia que dava para colocar com a musiquinha para enviar para você. Mas é uma batida de tambores africanos da região do Congo. E é bem forte, assim, é bem bonito, e tem um coro feminino ao fundo. Então, uma coisa bem de raiz, bem de África mesmo, que é o que eu estou nessa busca já faz um bom tempo. E que toca aí, né? Você aqui já vai para outra, tem uma outra imagem, né? Tá. E essa aqui também, né? Isso, do Lewis Hamilton, que ele foi proibido pela Fórmula 1 de se vestir de camisetas falando sobre o racismo ou da luta antirracista, mas ele se reinventou, assim como a gente faz todos os dias, né? A gente se reinventa para poder passar todos os obstáculos e dificuldades, e colocou ai meu Deus, como chama? Não é braço, a perninha do óculos. A frase de vidas negras importa. Então, é como Conceição Evaristo disse, né? Eles tentaram nos matar, mas não sabiam que éramos sementes. A gente se reinventa toda vez, né? Então, essa força, essa luta, essa resistência que está no nosso DNA, que está na nossa memória afetiva. E eu me apego muito nisso. E que está muito presente na voz e no discurso, né? Sim. E nas ações, assim, é o que tem de forte aí na marca pessoal. Muito bom. Muito legal. Gente, eu acho que eu mostrei todos os posts. Fiquei devendo de alguém? Será que alguém me mandou? Eu não vi, só para eu fechar aqui. Muito legal, assim, eu gostei muito de ver o exercício de vocês, e a ideia desse exercício era olhar para o que vocês já fazem, mas também pensar no que mais a gente conseguiria fazer olhando para a nossa história e o quanto a nossa história pode virar um conteúdo e uma chance de elo com o outro, né? E uma chance de vínculo com o outro, que é uma coisa que para vocês é muito natural, vocês já fazem isso no grupo. Tuiu, esse aqui é o aplicativo, ó, Snapseed. Ele é bem levinho, ele é se eu não me engano, ele é do Google mesmo, por isso que ele é tão levinho. Esse aqui é de edição de foto, o Canva é para criar imagem e o Quick para fazer vídeo. Daí eu postei um tutorialzinho com essa ideia, tá, gente? De buscar lá no nosso Storytelling, transformar em comunicação visual e produzir conteúdo que vai aí construir a nossa marca pessoal e os nossos valores. Legal, obrigada. Eu vou baixar aqui no meu celular. É bem legal, vocês vão gostar. E ele é levinho, ele não trava celular, ele não é difícil. Sim, é só se acostumar um pouquinho com a interface e vocês já tiram de letra. E aí, pensando ainda nesse fluxo aqui, né, para produção de conteúdo, eu vou fechar agora com conteúdo mais forte de marca mesmo, né? Que era que estava lá no nosso escopo da aula. Então,
quando eu começo a produção de conteúdo, eu vou organizando esses assuntos que vocês trouxeram aí, pensando em relevância para a minha marca pessoal, né? Então, qual que é o meu objetivo de marca pessoal? A ideia de marca pessoal, de autodescoberta, não é a gente ter muita certeza disso. A meta principal não é essa, mas é estar atento a isso, observando isso, presente em relação a isso, né? Então, qual que é o conteúdo mais relevante para o que eu sou como pessoa, para essa minha busca, para essa minha autodescoberta, que é uma constância? Porque senão parece que a gente vai chegar num ponto que a gente sabe tudo, e não é essa a ideia. Bom, isso é conteúdo. E aí, quando eu começo a falar de conteúdo, eu começo a me conectar com pessoas, que é esse público com quem eu converso, que aí no marketing a gente chama isso de nicho. Por que é nicho? Porque é um público muito segmentado, ele tem muitas características próximas a mim. Eu não falo só com mulheres, né? Eu falo com mulheres pretas que passaram por determinadas situações, que se reconhecem com a minha história. Pronto, é um nicho, é um grupo definido. E aí, a partir desse nicho, eu vou ter projetos, eu vou ter ações, eu vou ter negócios, eu vou... É com essa galera que eu vou me comunicar e que eu vou trabalhar. Isso é marca pessoal, né? A gente encontrar os nossos pares e fazer coisas para transformar a nossa realidade, que essa é a função do trabalho, né? De transformação social. E aí, quando eu penso nesse conteúdo para esse público, mais estrategicamente, aí a gente começa a migrar para uma estratégia que eu trabalho muito com empresa. Eu faço toda essa pesquisa, toda essa análise, penso no conteúdo, e aí eu defino uma coisa que chama editoria de comunicação. O que são essas editorias? São os principais temas que a gente explora na mídia social para conversar mais perto com esse público e também para fazer filtros. Às vezes eu quero decidir se determinado tema é importante ou não para a minha marca, e aí pode ser para a minha marca pessoal ou para a minha marca empresarial. Ele passa por essa editoria. Por quê? Porque a editoria é justamente esse caminho do filtro que vocês fizeram olhando para o mural. Então, quais são os meus principais temas para eu organizar esses assuntos? E, inclusive, ter essa temática, para quem tem uma frequência de postagem como uma empresa, ela me ajuda a organizar a postagem da semana. E a editoria, ela vem na comunicação, na referência do jornal, né? Quando a gente está lá no jornal, tem os cadernos, né? Poder, ciência, mundo, cotidiano. E aí o público já se identifica, já sabe o caminho. Quando a gente está fazendo a comunicação na mídia social, é exatamente isso. O público já sabe a minha editoria, os meus 4 ou 5 temas que eu normalmente trabalho. E se eu tenho uma frequência, ele inclusive espera. A gente chama isso de criar uma audiência. Quantos seguidores quantas pessoas vocês não seguem? E aí que tem determinados assuntos que ela fala sempre e muitas vezes no mesmo dia que você fica até esperando aquele conteúdo. Quando isso acontece é porque a pessoa conseguiu trabalhar bem a editoria. A marca pessoal dela está muito bem definida nesses assuntos que ela escolheu falar. Quando a gente olha para marcas, né, a gente vê isso muito claro, por isso que a gente traz isso aí para a construção do pessoal, quando a gente quer usar a nossa mídia social digital com essa finalidade, né? Então, peguei aqui o biscoito Oreo. Quando a gente olha todas as postagens, sempre vai ter postagem sobre criatividade, sempre vai ter postagem sobre brincadeira com o produto, postagem sobre pais e filhos e sobre receitas indulgentes. Então, o que é essa editoria? É um guarda-chuva. Então, criatividade. Essa é uma temática. Mas o que a gente vai postar sobre criatividade? A gente pode postar vídeo. Aí eu começo, dentro desse guarda-chuva, a planejar o meu conteúdo. Então a gente vai fazer receitas criativas, vídeos de receitas criativas. Depois a gente vai fazer fotos de combinações de lancheiras criativas. Então eu tenho um guarda-chuva, é um tema. E com isso eu vou ensinando ao meu público sobre o que eu falo. Daí trouxe mais 2 exemplos aqui, né? Nestlé tem nutrição, convivência familiar, receita e nutrição, especialistas e influenciadores. A Belvita, café da manhã, convivência em casal. Esse convivência em casal deu vários sites, né? Receita e nutrição, especialistas e influenciadores. Então, desses grandes valores que eu percebi
desses grandes conceitos, eu crio ali editorias e aí eu vou desdobrando aquela editoria. Então, eu quero falar de resistência, e resistência pode ser a minha editoria. Mas daí eu não quero falar só de resistência, eu quero trazer assuntos gerais, eu quero falar de maternidade. Tem problema? Não, maternidade é sua outra editoria. Ah, mas eu também quero falar de meme. Não, memes e brincadeiras é sua outra editoria. Por quê? Porque a gente é complexo, a gente fala de diversos assuntos e tudo isso forma a nossa marca pessoal. A questão é que quando a gente começa a planejar, a gente organiza isso melhor. Então, aqui é muito estratégia de construção de marca para quem está pensando em usar, inclusive para sua empresa, tá? Então, a gente vai lá e para a marca pessoal, a gente rouba a estratégia da empresa também. Palavras-chave. Palavras-chave no marketing tem várias funções. Eu trouxe aqui um pouquinho para a gente entender as funções das hashtags. Vocês usam hashtags nas postagens? Eu uso. Eu também uso. Eu coloco acho que umas 4 no máximo. E como que vocês Eu também uso. Eu estou aprendendo ainda. Nunca postei nada. Não. Eu coloco só quando eu tô no Instagram. No Facebook eu geralmente não coloco. O que vocês sabem da função de palavra-chave? Me explicam, me contem. É que geralmente é assim, quando eu quero saber algum assunto, se eu clico na hashtag lá, que é a palavra, né, que é a palavra-chave que eu estou procurando, ele vai jogar para todos os assuntos relacionados àquilo que eu estou falando e que tenha essa hashtag, é isso? Isso. A hashtag é uma inteligência de busca. Isso mesmo. É uma inteligência de busca. E logo que as redes sociais começaram, o feed de notícia, aquela linha do tempo do Facebook, aparecia o que os meus amigos postavam, né? No caso do Instagram, os meus seguidores, no momento que eles postavam. Só que aí o Facebook começou a perceber que a gente desistia um pouco do feed, porque nem tudo que aparecia era interessante e a gente cansava, logo lá no comecinho do Facebook. Aí eles começaram a trabalhar os algoritmos com um critério de relevância. E aí eles colocaram a inteligência artificial para aprender o que é importante para a gente. É por isso que a gente fala das bolhas, né? Porque o algoritmo aprende sobre os nossos hábitos. As hashtags, elas são caminhos para informar ali no meu algoritmo que eu gosto disso, que eu falo disso, que eu converso disso. Então, quando eu coloco lá 4 hashtags, 5 hashtags, eu estou trazendo ali informações para o meu algoritmo sobre o tema que eu estou falando, o assunto que eu estou falando. E aí, tanto ele identifica que eu falo disso, como ele também percebe outras pessoas que falam e que acham esse assunto relevante e entrega para essa pessoa. Então, é exatamente essa função aí, igual a Tuyu explicou, tá? Então, ponto. Quando eu vou fazer um post e eu tenho todo um propósito com esse post, eu preciso entender quais são as palavras que eu vou usar. No caso das postagens, com hashtag, quando é anúncio, a gente tem outro campinho para colocar isso, para ajudar esse sistema aí de entrega, né, de otimização de entrega, que é ajudar o algoritmo a entender do que eu falo para que ele entregue para as pessoas que têm interesse nisso. E aí tem algumas dicas, assim, né, para definir quais hashtags ou quais palavras-chave eu uso no meu post. Então, pense no seu público. Então, quais são os termos que essas pessoas geralmente procurariam ali? E aí você pode usar isso de hashtag. Seja específico. Se você for usar um termo muito abrangente, você pode depois eu faço sempre um filtrozinho, assim, eu coloco um termo que é uma hashtag que tem muitas postagens e depois eu vou trazendo isso para o específico e deixando isso mais direcionado. Então, o Google Trends, se vocês depois quiserem colocar lá no Google, a hora que você coloca um tema, ele fala quais são as palavras procuradas em relação àquele tema.
Isso é bem do marketing já, viu, gente? Isso é bem no nível avançado. Então, esse Google Trends, se eu colocar lá, eu cuido de uma página de uma moça que trabalha como enfermeira obstetra, ela dá consultoria de amamentação. Se eu colocar lá amamentação, ele vai me dizer quais são as palavras mais relacionadas a esse tema. E aí eu posso usar isso tanto na hashtag como na construção de um anúncio. Aí, isso aqui que eu estava dizendo. Então, abrangente, vitaminas, direcionada, vitaminas para gestante. Então, ela dá curso para enfermagem, formação profissional. Então, coloco lá, enfermagem. Aí, depois eu coloco amamentação. Aí, eu vou reduzindo, consultoria para amamentação, aleitamento materno. E aí, eu vou chegando no meu nicho, que é aquilo que eu falei, um público com diversas características específicas e que tem muito mais afinidade com o meu conteúdo do que se eu usar só as abrangentes. Então, usem abrangentes e direcionadas. Uma ideia de direcionada também é a hashtag de cidade, né? Às vezes eu coloco esmalteria, beleza e saúde, aí coloco beleza em Bauru. Pronto, eu criei o meu funilzinho ali, eu comecei com uma abrangente, vou postar que as crianças estão gritando aqui do lado. E fui afunilando. Carlos, tem que tomar água. Quando a gente pensa em hashtag também, palavras que são potentes aí para ajudar a gente no alcance, a gente fala que tem palavras que são definidoras de mercado, então aqui, construção civil, moda masculina, no meu exemplo eu usei aleitamento materno, consultoria de amamentação, definidoras de clientes, de tipos de público que podem querer ver o meu conteúdo, se eu estou trabalhando com produto, ou por geografia, que foi isso que eu disse. Beleza em Bauru, moda em Botucatu, resistência em Jaú. Eu vou segmentando, vou ajudando ali o Instagram a entregar esse conteúdo que eu trabalhei tanto para chegar aí nessas editorias. Tranquilo? Mônica. Tomou? Mônica. Não tomou. Oi? Mônica, sabe o que eu faço? Peraí. Lívia, acho que o seu microfone está ligado, Lívia. Mônica, sabe o que eu faço? É assim, ó. Eu coloco a hashtag, né, do Mix Dance to You. A minha filha, né, que praticamente criou, porque essa parte de hashtag aí e tal, as gerações mais novas, tal, eles entendem bem, né, bem melhor que a gente mais velha, né? E aí a minha filha, quando eu comecei a dar aula online, ela já criou essa hashtag Mix Dance to You, então desde o começo a gente meio que, desde o começo da pandemia, a gente está batendo nessa tecla, e aí a gente também criou a hashtag Dance Comigo, que é das minhas aulas, ou Dance em Casa também, que daí direciona mais do que se eu colocar só dance, sabe assim? Né? É isso mesmo. Isso que você me disse aqui, ó, dance em casa, ela pode ser uma definidora de mercado e também uma definidora de cliente. E uma outra hashtag definidora de cliente poderia ser... Como que fala quando dança sem ser profissional? Dance... Ai, me fugiu a palavra, Tulio. Amadora, não. Oi? Amadora, não, né? Isso, pode ser. Dança para amadores, para iniciantes, né? Dança para iniciantes. Ou até o estilo da dança. Tem um estilo? É mais uma aula de aerodance, né? Então, na verdade, a gente mistura vários estilos, né? Para fazer uma aeróbica. É uma hashtag aqui, ó, para definição de mercado. Eu estou querendo explorar mais esse mercado. Eu queria alcançar um público diferente do que o que eu tenho tá legal, mas quero aumentar. Então, eu posso usar aqui umas definidoras de mercado, aerodance, e aí aqui umas definidoras de cliente, hashtag iniciantes. Gente, tá muito barulho. Eu abri a porta de novo porque tá calor. Se tiver muito barulho, vocês me avisam. E me fala uma coisa, assim, ó, eu não uso essas hashtags, eu não uso
Eu uso pouco assim, no Facebook, não uso muito no Instagram, eu uso mais no YouTube. Mas É melhor usar no Instagram também? Antes o Facebook não trabalhava bem com hashtag, agora ele já trabalha bem. Então, é uma maneira simples da gente melhorar o que a gente chama de ranqueamento. É uma maneira simples de informar para o Facebook os seus temas e ele entregar para pessoas mais específicas. Que é aquilo que eu falei, o nosso post não aparece para todo mundo. Ele vai olhar, o algoritmo vai ler rapidinho o nosso conteúdo ali, vai falar, esse assunto aqui, porque ele realmente lê, né? Esse assunto aqui, essas pessoas gostam. Então, a hashtag reforça ele entender que tipo de pessoa vai gostar daquele assunto. Então, compensa, sim, pôr no Instagram e no Facebook. Eu falei disso do Facebook porque antes muita gente orientava a não usar no Facebook, mas é porque antes ele não tinha uma inteligência de hashtag, hoje ele já tem. Então, melhor é o que a gente chama de entrega, que é isso, achar quem quer saber do nosso assunto. Que bom, né? Entendi. Pode usar sim, viu? A Edmir falou, eu uso 4, né? Tem um número exato? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão. A orientação é que se a gente coloca muita hashtag, pode confundir, se a gente não vai criando esse caminhozinho, essa lógica, né? Então, se eu colocar muita hashtag com assuntos muito dispares, eu posso atrapalhar ele e ele entregar para pessoas que não tem nada a ver. Então, não precisa ser tanto, mas precisa ter essa sequência lógica, assim, de que assunto que eu estou falando, para que público que eu estou falando? Existe um produto? Eu quero segmentar por geografia? Então, a gente vai construindo esse caminhozinho e isso otimiza, aquilo que a gente viu do SEO de busca, que funciona, é a mesma coisa que funciona para o Google, tá? Quando a gente faz uma pesquisa no Google. A gente está ali informando o algoritmo do que a gente está falando e deixando mais claro. Sim? Tranquilo isso de palavras-chave e de hashtag e de editoria de assunto? Sim, Mônica. Bem interessante. Funcional isso de dividir os assuntinhos, os grupos de assunto? É super funcional, porque é como você disse, direciona, né? A gente consegue daí seguir o caminho que realmente a gente está almejando, para não confundir, alcançar as pessoas que a gente querem tocar, comover, né? Enfim, compartilhar as mesmas ideias. E esse é o planejamento que a gente faz normalmente para mídia social. Define editoria, define os dias. Então, vai ser se são 5 editorias, a gente vai colocar uma editoria, um tema por dia, ou não, vai intercalar. São 3, a gente vai intercalando. Isso já funciona para o nosso planejamento. Vai aprendendo que dia cada tema funciona melhor, porque tem isso, né? E cada rede social funciona de um jeito, então cada perfil vai funcionar de um jeito. Esse é o nosso planejamento, pegar as editorias, planejar na semana e planejar a frequência. E aí, isso também funciona como nosso filtro. E aí, vou indo para as dicas finais, então, tá? Então, criamos lá o nosso storytelling, criamos o nosso conteúdo, definimos a editoria, e aí a gente começa a trabalhar essa comunicação e perceber o que funciona, o que não funciona, e construir a nossa marca. Para essas editorias, tenham referências, assim, eu acho que é importante ter referências, porque a gente conversou sobre isso logo no começo, não é olhar, não é perder a nossa autenticidade, né? Quando a gente falou de autêntico, a primeira coisa, o que não é ser autêntico? É plágio, é ficar olhando o que os outros estão fazendo e correr atrás, né? Me too, eu também faço. Tem um livro de criatividade que ele chama Roube como um Artista. E a principal sacada do livro é entender isso, né? O que é inspira... Às vezes a gente solta uma frase ou posta uma foto e você não sabe, fala assim, mas isso é meu ou será que eu vi em algum lugar, né? É isso, eu tô com tanta referência que eu criei alguma coisa a partir daquilo. Então, roubar como um artista é você consumir bastante referência, ter bastante inspiração, tanto de vídeo, foto, filme, revista, leitura, e aí com
com vários pedacinhos desse repertório, você criar algo que tem tudo isso que você viu, mas que você não copiou ali categoricamente, né? Você se inspirou em várias pessoas. E outra importância de ter referência é que a gente normalmente trabalha com temas e com estéticas que nem sempre são padrões, né? Vou dar um exemplo. Eu usei dos 16 aos 34 meu cabelo liso, com progressiva e escova. E aí depois eu passei a questionar e falar, por que, né, não uso cabelo cacheado? Já estou numa idade de me desprender de algumas coisas, ou experimentar, ter a liberdade de usar ele liso ou cacheado, decidir por isso. E aí, logo que eu comecei, foi um impacto estético, porque por algum motivo eu usava esse cabelo liso, né? Não me identificava, enfim, o meu padrão estético era diferente. E eu precisei do quê? De referência. Eu precisava olhar para outras referências, para perceber outros padrões estéticos. Então, a importância de ter referência também é de trazer força para a gente, de ver pessoas que falam desses assuntos que nem sempre são tratados, de pessoas que têm uma estética que nem sempre é tão comum. Daí trouxe aqui um perfil que eu gosto muito, que é o da Paula Lima, que eu imagino que vocês também gostem. Eu vi uma palestra dela maravilhosa uma vez num festival de publicidade. E olha que perfil potente que ela tem. Vocês seguem ela? Estão aí? Sim. Sim, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, eu acho ela linda, mas eu não sigo, não. Eu também Muita não sei. gente já me chamou de Paula Lima por causa do cabelo até, mas eu não sigo. O perfil dela é muito Eu acho ela potente. Eu também não sigo, não. Olha, eu recomendo. Então, ela tem aqui, né, as temáticas dela de trabalho, mas ela também tem as temáticas dela de força, de resistência, de missão de vida. Ela traz temática religiosa. Depois que vocês fizeram o mural de inspiração, a gente começa a olhar os perfis e perceber aqui as editorias que são construídas, né? Então, a temática aqui de luta dela contra o racismo, o trabalho dela, esse aqui é de São Cosme e Damião, a temática de fé, de religião, as referências, né, as inspirações e referências dela, Gal, temática de diversidade. Quando a gente passa pelo feed dela, né, a gente vê os tons dela, as cores dela, muito claras, assim, e muito fortes, muito vibrantes ali, né? Não é um sépia que a gente fala que é aquele tom desbotadinho. É um perfil cheio de presença e de referência. É isso que eu falo de ter referência, porque às vezes a gente olha mais do mesmo e às vezes não tem essa inspiração. Poxa, eu não vejo tanta coisa. A gente às vezes está olhando para o lado errado. A gente tem que olhar mais gente com missões e objetivos próximos ao nosso. É claro que a gente também tem que olhar quem é contrário para ter esse conflito, mas para ganhar essa estética. E tem uma que eu recomendo também vocês seguirem, que chama Thay, vou pôr aqui no começo, tá? Thay de Melo Bufren. A Thay, ela é... Eu comecei a seguir ela porque ela uma moça que fala de branding pessoal e tal, citou ela era bem pequena, ela tinha uns 4 mil seguidores, mas a comunicação dela é tão autêntica, ela é de moda, padrão classe A gargalhada e tal, mas ela não segue esse padrão para falar de moda, ela não tem uma estética de 100% maquiagem, e ela tem uma temática que é muito engraçada, ela é muito vida real, então a autenticidade é um tema muito relevante dela, assim. Tem uns quadros que ela fala de maternidade, acho que ela põe maternidade, ela coloca o nome dela no meio. E que ela é mãe da vida real, assim, mãe que viajou e está sem os filhos e comemora que hoje o controle remoto vai ser só dela, que não é uma coisa mais do mesmo, né? Que fala, olha, eu amo muito meus filhos, mas eu também amo ficar sozinha de vez em quando.
que é discrepante um pouco dos discursos de maternidade perfeita que a gente acaba vendo. E a mesma coisa com o padrão de moda, ela trabalha com moda, mas ela não tem essa estética perfeita, ela discute os temas abertamente. Eu me lembro uma vez que ela colocou assim, alguém xingou num post dela e ela escreveu: gente, eu já tenho um hater, significa que eu tô famosa. Então não é o mundo perfeito que ela mostra, é a vida como ela é. E ela cresceu absurdamente, está fazendo campanha grande em pouquíssimo tempo. Por quê? Por conta desse discurso autêntico. Então, trouxe aqui 2 referências que eu gosto muito. Uma dessa força de imagem, que é a Paula Lima. Ela tem a força de discurso, que é muito boa também. E essa de poder da narrativa, assim. E ela conta a história que... eu vim de Curitiba, todo mundo achou que eu ia dar o golpe da barriga, fui trabalhar de vendedora de loja e tal. Então, tem todo esse storytelling que a gente viu, e as duas, né, muito bem definido. Isso é ter referência, assim, a gente olhar aqui, olhar, né, séries, filmes, e buscar esse monte de inspiração e começar a trazer conteúdo de diversas fontes para nossa conversa. E aí ela vai ficando mais interessante. O outro ponto... Vocês têm referência? Comentem comigo. Tipo, algum perfil que vocês gostam muito? Eu gosto de Jamila. Ai, eu também gosto. Alguém eu sigo vários, na verdade. Vários negros, vários que falam sobre negros. Gosto muito da... Como é que chama aquela atriz nova? Ai, meu Deus. Januza, quase trouxe o perfil dela. O perfil dela também é muito legal. Érica Januza. Érica Januza. Érica Januza. Isso. Eu sigo ela também, é muito bom. Eu sigo o perfil de uma moça que ela é jornalista, ela chama, eu acho que é Gabi Oliveira, o perfil dela. Também é muito legal, ela traz bastante assuntos diversificados. E ela tem um canal, eu conheci ela pelo canal do YouTube, né? Mas agora tem um Instagram também. Gosto bastante. É isso, a gente encontrar referências dentro do que a gente quer falar, para não parecer que... E não é para copiar, é só para a gente não se sentir sozinho, né? E entender um pouco mais a linha que a galera está usando para abordagem. E erros e acertos também, viu, gente? Daí já vou entrando nesse segundo tema aqui. Vocês já ouviram falar de cancelamento? A palavra, sim. Já? Sim, e é o que pode ser que esteja acontecendo com a Glória Maria nesse momento, né? O pessoal da militância. Que está rolando, né? Ela entrou aí numa crise de discurso. Isso. O cancelamento é isso, assim, é uma atitude que surgiu das redes sociais, mas que migrou para o comportamento presencial, principalmente das gerações mais novas. Gerações mais novas cancelam como se estivesse na rede social digital, né? Na vida ali, cancela. Não quero mais falar, não quero mais discutir, não quero mais esse assunto. Mas é isso, em algum momento existe um atrito, um ponto de atrito, de discordância, e aí a gente cancela, e com isso tem N discussões, tá? Da bolha e tal. Mas, na verdade, o cancelamento, ele é uma sinalização de que eu não concordo com aquele assunto, eu não concordo com a sua abordagem, e eu posso não concordar definitivamente, ou eu só não estou pronto para concordar com você nesse momento. E aí eu te cancelo, depois lá na frente talvez o que você disse me faça sentido. E vocês acham que é difícil ser autêntico por conta do cancelamento? Dá para ser autêntico sem ser cancelado? Eu acho que em alguns momentos é difícil. Eu acho que em alguns momentos vai acontecer isso mesmo. Você vai ser aceito e em momentos não. É isso. Para você declarar guerra, basta por um pensamento, uma ideologia, né?
Você simplesmente Sim. posta a sua opinião, pronto, você já está declarando guerra. Porque a gente não agrada a todo mundo, né? Então, as pessoas, algumas vão super te apoiar, outras vão te detonar. E as que vão te detonar vão te cancelar, vão te difamar, enfim, vão te marcar em outras postagens dizendo que você está falando besteira. Então, é difícil, porque as pessoas querem ouvir, saindo da nossa boca, a opinião delas. Sim, exatamente. Deixa eu só aceitar alguém que chegou. E esse é o ponto. Se a gente ficar com muito medo do cancelamento, a gente vai ficar numa zona de conforto, de fazer mais do mesmo e sem conquistar essa nossa autenticidade. Então, a autenticidade já pressupõe que alguém não vai gostar daquilo ou não vai se identificar. E às vezes não gosta, não é porque não concorda, é porque não faz sentido. Eu falo que a gente fala muito de empatia, mas tem pessoas que não têm condições de ter empatia com determinada situação porque ela não vivenciou nada parecido. Então, não vai se identificar. E um abraço, meu amigo. Então, não é para você esse conteúdo. E se lá na frente, por algum motivo, ela voltar e falar, eu acho que eu quero ouvir um pouco mais daquele conteúdo, ela vai voltar. Então, pode ser um cancelamento temporário. E isso vai fazendo a nossa segmentação e criando o nosso nicho. Sim, então, ok, cancelamento é normal, é uma atitude contemporânea, inclusive. Alguns são definitivos, outros não. E faz parte aí dessa identificação e da gente criar os nossos nichos e ganhar força para que, se eu fui cancelado hoje, que lá na frente aquela pessoa, se eu quero muito que ela entenda o meu ponto de vista, que ela esteja pronta para ouvir de novo e, de repente, receber melhor. Aí, quando a gente pensa em cancelamento, aí tá rolando um pouco do que tá rolando com Glória Maria, a gente fala de gestão de crise. E aí, rede social é o lugar que mais ferve crise. Eu não vou entrar no assunto dela, porque ainda está muito efervescente, mas teve uma crise em 2016 que eu acho que vale para a gente falar. Então, eu estou na rede social, eu vou ter todo um cuidado para falar, né? Eu vou pensar, eu estou construindo a minha marca pessoal, eu não quero sair ofendendo várias pessoas, na verdade, eu quero abrir o diálogo para que o que eu estou falando chegue a mais pessoas. Porém, eu posso escorregar de vez em quando. Às vezes eu posso ir para o embate, para a resistência, porque é necessário, e eu recebi um cancelamento, estou consciente, tudo bem, sigo, porque eu estava previsto isso, mas às vezes eu posso escorregar, porque a gente está nesse processo de construção de narrativa, né? E a gente está nesse processo de aprendizado. E o que eu faço? Aí eu trouxe esse exemplo, a Fernanda Torres escreveu, não sei se vocês vão lembrar desse caso, tá? Talvez vocês lembrem. Em 2016, uma coluna Mulher. E aí, ela deu uma passada de pano para temas tensos, assim. Então, do olhar dela, ela falou de machismo, de racismo, e ela levou muita porrada. E aí, depois eu ia ler o texto de meia culpa aqui, mas senão vai ficar muito tarde. Eu mando o link lá no grupo, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Ou manda aqui na conversa, não sei se pode mandar no grupo. Aí... Pode mandar lá no grupo, sim, Mônica. Pode. Vou mandar as duas, tá? Então, esse texto Mulher foi o que deu problema, e aí ela escreveu um texto de meia-culpa. E aí, o que ela fez no texto? Pediu desculpa. Então, eu vou ler só o primeiro parágrafo. E o texto inteiro, a coluna inteira foi isso. Venho aqui pedir desculpas pelo artigo Mulher que publiquei no blog. Agora que são elas, é o nome do blog da Folha. Jamais pensei que ele seria uma afronta tão profunda a nós mulheres. Não teria escrito se achasse que era esse o caso. As críticas procedem quando dizem que eu escrevi do ponto de vista de uma mulher branca de classe média, é o que sou. E aí ela vai falando o quanto ela, de todos os privilégios dela, e vai pedindo desculpa por ter se apropriado de um tema sem ter o lugar de fala dela. Texto franquíssimo e muito sincero. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é a melhor maneira de quando a gente se enfia numa gestão de crise, numa crise, né? E a gente vai precisar gerenciar essa crise.
Então, primeiro, transparência e verdade. Apresente os fatos como são. O que eu fiz? Eu escrevi um texto do meu ponto de vista, mas eu não vivenciei o que essas mulheres que se ofenderam vivenciaram. Assuma a responsabilidade. Sim, eu fui... eu fui incipiente, eu não fui cautelosa, eu não fui cuidadosa. Traz para... Se eu errei, então vamos lá. E se eu não errei, conte os fatos como eles são, assuma o que é de sua responsabilidade e deixe claro o que não é de sua responsabilidade. E aí, vulnerabilidade. Se eu preciso pedir desculpas, se eu preciso dizer, olha, eu estou em fase de aprendizado, e aí eu vou lá, porque isso tem muito no texto da Fernanda. Flexibilidade ao aprendizado. Acho que quando a gente está em rede social discutindo pautas, isso é muito importante. Gente, isso é a minha história, é o que eu entendo, mas eu posso errar. Então, eu queria pedir desculpa se isso não ficou bem entendido. E eu estou aqui para aprender, se colocar nesse lugar de aprendizagem e dizer, eu quero aprender mais sobre isso e eu vou corrigir isso. Então, é muito comum, gente, em rede social, a gente às vezes soltar alguma coisa e ser mal interpretado, uma frase, um posicionamento, uma live, a crise ai, caramba, me fugiu o nome. Foi uma live, né? Feliz, diversas declarações infelizes. Não sei como ela vai resolver isso, até por isso que eu não entrei na temática dela. Mas qual seria a temática? Primeiro, apresente os fatos como eles são. Peça desculpa, porque você não representou todo mundo ali. A sua realidade não representavam todas ali, da maneira que você disse, parecia que sim. Diga, olha, eu tô aqui para aprender também, a gente está aprendendo, né? E mostre ali um processo de mudança. Esse é o que a gente recomenda para uma marca quando pisa na bola, quando dá uma declaração pública que ofende alguém, e é o que a gente fala para pessoas quando numa rede social se enfia numa crise por uma declaração impensada. Então, tá todo mundo sujeito ao erro. Essa que é a ideia. Depois eu vou mandar o texto da Fernanda, porque eu achei um texto franquíssimo e nessa zona aqui de se mostrar vulnerável, de tipo, a gente erra. Vocês lembram desse caso? Não, da Fernanda não. Não? Tem vários. Acho que não. Eu também não lembro, Mônica. Eu vou mandar, depois vocês deem uma lida. O primeiro texto, ela pisou mesmo na bola, assim. Não parece que a segunda pessoa foi a mesma que escreveu o primeiro texto. Mas ela cumpriu esse funil, assim, de pedir desculpa. E de se colocar Mas como então, privilegiada, porque ela não assumia. O que eu percebo mesmo, assim, nas redes sociais, agora, principalmente agora na pandemia, é que, assim, às vezes as pessoas falam realmente besteira ou alguma bobeira, tal, principalmente em relação a racismo, algumas outras coisas, assim, que não é o papel, o lugar de fala da pessoa, né? E aí depois parece que ela meio que tem um texto ou uma fala meio que planejada ou organizada já para isso. Muda até o tom, como você falou, parece até outra pessoa, muda o tom de voz. Por quê? Porque ela já está sendo orientada, parece, sabe assim? O que eu noto, você expõe uma coisa assim no calor da raiva ou da motivação na hora, e aí depois você muda, não é bem assim, né, tal, aí você muda, né, e isso, como você falou, não sei, é normal, é isso? Eu não sei se é normal, porque tem dois casos, viu? Teve um caso do José Loreto, que eu vi exatamente isso que você falou, Tuyo. Ele fez um texto, foi um caso que teve uma questão com a esposa e tal. E aí ele teve uma determinada postura de muito ninguém tem nada a ver com a minha vida, e depois ele fez um texto que era outra pessoa escrevendo, mas daí com uma doçura e sem assumir responsabilidade, se colocando muito no lugar de vítima, de apaixonado, né, usando esse arquétipo de homem arrependido e apaixonado,
E aí eu falo, a assessoria de imprensa escreveu esse texto, mudou o tom de voz. O da Fernanda, ela se pune muito no segundo texto. Então, eu não acho que foi assessoria de imprensa. Eu vejo um arrependimento ali. Eu vejo, mas é uma opinião pessoal. O que eu acho que é normal é assim, permitir o erro do outro. Quando ele percebe esse erro, né? Eu acho que em alguns precisa existir algum espaço para redenção. Do tipo, olha, eu falei isso olhando para um recorte e foi absurdamente egoísta. Eu não considerei. Eu sei o quanto isso, eu não sei, na verdade, o quanto isso doeu em todo mundo que leu. Então, eu estou pedindo desculpa porque eu estou envergonhada pelo que eu fiz. Então, olha essa verdade, assim, eu vejo muito essa. Depois vocês deem uma lida no texto e me falem se sentiram mesmo também. Pode ser também, eu posso estar sendo romântica. Mas no texto dela eu senti muito isso, e tanto que eu sempre uso ele, porque na época ele me tocou muito por essa verdade. Mas eu já vi muita coisa do tipo padrão, pedido de desculpa padrão. É por isso que aqui eu falo de flexibilizar já o aprendizado, e eu vou também mostrando o meu processo de mudança, né? Dizendo, olha, eu já pisei na bola com isso, eu já entendi que esse tema não é para eu discutir e tal. Então, não é propriamente dita uma agressão e depois lá uma assessoria de imprensa e dizer não é bem isso, porque daí isso tem a rodo, tá? Mas a gente pode errar, e quando a gente percebe que a gente pode falar alguma coisa errado, o que eu faço se eu falar alguma coisa errada? Se eu não for bem interpretada, eu vou gerenciar uma crise. Que caminho que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou assumir minha responsabilidade, eu vou falar, olha, eu fiz isso, eu sou responsável, desculpa, eu estou aprendendo, e aí eu vou. É isso, baixar a bola para dizer eu errei. Então, a gente não consegue controlar muito do outro, mas a gente pode ter esse senso crítico, tá? Agora, e se for comigo? E se fui eu que pisei na bola? E se eu que falei e não fui bem interpretada? O que eu vou fazer? Aí, essa é a orientação. Errou? Assume o erro. E se você não acha que errou, também não sai pedindo desculpa, porque daí vai vir isso que você me disse, assessoria de imprensa com texto padrão, e aí engana-se quem acha que o público não vê verdade nos textos. A gente não vai muito longe. Lembram do caso da Vale, que o diretor falou, era uma joia, a empresa é uma joia, e um monte de gente tinha morrido por conta de um descuido da empresa. Então, não reverbera isso não vai, isso não flui. Mas não é isso a gente cumpre o padrão e tudo bem. Não cumpre o padrão e tudo bem. É um ponto de sinceridade se a gente errou. Viu? Sim? Ok. Sim. É mais essa ideia. Ok. Eu falo muito de gestão de crise, gente, porque é muito mais do nosso erro, viu? Porque é fácil errar nas redes sociais. É muito fácil. Eu morro de medo de fazer live. A gente faz live no Senac. Eu estudo o dia inteiro, porque é uma escorregada e já foi, né? Porque tá ao vivo. E aí? Aí você vai pedir desculpa, falar o que aconteceu e é isso. Ué, dizer que errou. Deveria ser isso. Verdade. Galera, e isso. A gente falou de marca pessoal. E aí a gente passou pela nossa autodescoberta ali, né? Com toda a nossa história. Passamos ali da autodescoberta para a organização desse conteúdo e para o universo de marca. Então, sobre o que falo, imagem e conteúdo, com quem eu falo, e imagem e voz. Eu queria deixar de marca pessoal. A sua marca pessoal é sobre você, sua história e valores, o que você está fazendo para transformar a sua realidade, e isso te conecta com a sua comunidade, cria ali seu nicho, e a partir disso você cria parcerias, cooperação, novos projetos, e o principal, a marca pessoal, seu nome e sobrenome, você empresta para os seus projetos e para as empresas que você trabalha. Então, não é a Mônica do Senac, a Mônica da padaria não, é a Mônica Martins,
que tem determinados comportamentos, pensamentos e valores. Eu empresto esse comportamento, pensamento e valores para o SENAC, eu empresto esse comportamento, pensamento e valores para o grupo Teresa de Benguela, eu empresto isso à medida que eu vou fazendo os meus projetos. Por quê? A marca sou eu. Com isso, toda vez que eu começar um novo projeto ou que eu começar um novo trabalho, eu não vou começar do zero. Porque eu já tenho uma marca pessoal construída. As pessoas sabem o que eu faço, com o que eu trabalho, os meus valores. E não o trabalho em si, mas o que eu entrego como missão. É isso que é marca pessoal. Deixar bem estabelecido o que a gente é ou o que a gente está buscando ser, construindo ser, para não ter que começar sempre do zero. Porque quando eu sou a Mônica do SENAC, eu saio do SENAC, eu tenho que começar do zero? Não, eu sou a Mônica Martins, que trabalha com comunicação, com determinados valores. Esse é o objetivo da marca pessoal. E é isso que eu queria trazer para hoje. O que vocês acharam desse conteúdo? Ótimo, valoroso. Sensacional. Muito interessante. Motivador. Muito mesmo. O legal é assim, ó. É que você falou de muita coisa aí que acontece até com a gente, e a gente meio que não sabia que também acontece no digital, né, na parte digital, e a gente, né, fica meio assim, acha que não é muito isso, não sei o que lá, mas esse gerenciamento de crise, essas coisas que você falou da gente, das nossas postagens, nossa, muito joia, muito enriquecedor mesmo. Eu tô com uma cabeça bem melhor agora, muito bom. Legal. É isso mesmo. É uma organização de conceitos que normalmente vocês já presenciam ali, né? Vocês já identificam ali. Até nas ações e de vocês nas redes sociais, né? Meninas, eu vou pôr um link aqui, a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vou postar aqui no chat. Todo mundo consegue ver o chat? Ixi, deixa eu ver. A caixinha de conversa? Ah, sim. Vocês viram o link? Tentem abrir o link. É para abrir o link com uma pergunta e um campinho para colocar uma palavra. Vai estar assim, ó. Defina marca e imagem pessoal em uma palavra. Daí a missão é vocês colocarem uma palavra de tudo que a gente conversou para definir marca e imagem pessoal. Abriram? Conseguiram? Já abrimos. Estou pensando na palavra. Sou ruim disso. Será que eu saí? Abriu desse jeito mesmo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só para ver, porque às vezes ele pede um código, tá? Daí se pedir o código, vocês me falam que eu mando o código. Abriu desse jeito? Tem que apertar nesse site, é isso? Tem que o quê? Tem que apertar no que está aparecendo aqui para mim? Clicar? O que está aparecendo para você? Um site. Isso, aqui no... Isso, clica no site e veja se abre essa tela aqui que eu estou projetando. Mônica, eu já enviei a minha resposta. Já? Eu também, já enviei, Mônica. Deixa eu ver se está dando certo. Nossa, como vocês são chatas. E aí, quem não conseguiu vai me falando que eu vou ajudando. Ai, peraí. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu não sei. Você conseguiu abrir o site? Consegui, eu não sei a palavra. Ah, eu não sei a palavra. Eu acho que foi. Chega aí para você. Vamos lá. Eu vou esperar a Tuyu, porque senão ela vai... Eu vou atrapalhar ela no pensamento das palavras, se ela olhar as palavras de vocês. Chega aí para você a resposta?
Ah, não sei, eu mandei, já mandei. Já mandou? Ó, Vanessa mandou? Ah, eu também mandei. Eu mandei já. Vanessa mandou. Tuyu mandou. Lívia mandou. Mandei, sim. Fabi mandou. Mandei. E Edmê mandou. Sim. Então, ó, nossa nuvem de palavras. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar. Vocês estão conseguindo ver? Não. Tá Ah, pequenininho. sim. Para mim já apareceu. Pequenininha. Ah, eu aumentei. Ai, gente, aqui eu só não tô conseguindo aumentar agora, né? Mas, ó. Então, o que vocês definiram aqui? Ah, então aumentando o lado errado aqui, beleza. Autenticidade. Autenticidade, engajamento, impressão, aprendizado e foco. Legal, bom. E ficaram essas palavras do curso. Show, gente. Obrigada. Vamos fazer uma foto? Quem tem as habilidades? Nossa foto de formatura? Vou ligar minha câmera aqui, isso aqui fechou. A Tuyu que consegue sempre tirar melhor. Consegue, Tuyu, porque no meu não aparece todo mundo junto. Peraí. Avisa a gente, viu? Pra gente sair bonitinha. Ignorar. Vai, vou tirar. Vamos lá, todo mundo, hein? Nossa foto de formatura. Peraí, mais uma. Peraí. Aí. Acho que a minha saiu a Olivia atrás, né? Meninas, ai que linda! Quem que é? Sua sobrinha? É a sobrinha. A Olivia.